Fala, galerinha. A gente vai bater um papo sobre fatores humanos e as complexidades da indústria de óleo e gás, perspectivas e soluções. Por que a indústria de óleo e gás? É porque, como o professor Alexandrino... Desculpa, Alexandrino, não sei se você é professor, estou tão acostumado a falar com professores, mas como o Alexandrino já falou, eu atuo nessa área já há bastante tempo, né? Então, a gente teve que, até mesmo para apresentar as soluções práticas, que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês, a gente teve que, vamos dizer assim, repousar esse conhecimento técnico em algum local, e a indústria de óleo e gás. E sem contar aqui o CCPS, que é onde está o projeto que o Alexandrino falou, é onde a maioria dos projetos se encontram, né, na área de petroquímica, química e petróleo e gás. Então, vamos começar. A gente vai falar sobre a complexidade e riscos da área de óleo e gás, a gente vai compreender sistemicamente o que fatores humanos são, a gente vai falar de algumas perspectivas, abordagem prática, tá, pessoal? A gente não vai ficar falando aqui de blá, 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 lero, lero, não, a gente vai colocar em prática o que a gente falar. E soluções, né, porque o que vem pela frente? Será que a gente está preparado? Galera, eu acho que em janeiro desse ano estava todo mundo pensando em carnaval, Páscoa, final de ano e Copacabana. Ninguém estava pensando numa pandemia global-wide, né, e que pudesse causar tanta tristeza e tantas consequências. Mas, mesmo assim, a gente respondeu muito bem, com a natural resiliência humana. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Vamos lá. Será que o trabalho da indústria de óleo e gás, pessoal, envolve riscos? Será que os ambientes de trabalho onde estão repousadas essas atividades possuem riscos naturais, por assim dizer? E qual a relação entre a evolução tecnológica dessas plantas industriais, sobretudo o que diz respeito à segurança de processo, e a indústria de óleo e gás? Em 1859, pessoal, o primeiro poço de petróleo da história da humanidade foi cavado a pá. Pessoal, cavado a pá, no chão. Hoje, os meus colegas da área de poços já disseram que tem... Deixa eu pegar esse dado aqui que eu anotei, peraí. O recorde de perfuração de poços em 2020 é 9.227 metros. 9.227 metros, contra 21 metros cavado a pá. Então, percebam, há uma clara evolução tecnológica, cada vez mais longe, com variáveis de processo cada vez maiores. O risco, não há dúvida nenhuma, aumentou. Mas será que, junto com essa evolução tecnológica, aconteceu a evolução da segurança? Hoje a gente vai ver justamente isso e responder algumas perguntas. A digitalização e a evolução tecnológica já chegou na indústria de óleo e gás. Pessoal, não tem mais como voltar. Vocês têm uma ideia, a Equinor, a antiga Statoil, aqui próximo, ela tem o seguinte, ela tem a ambição que em 2030 ela vai ter todas as plataformas de petróleo dela submersas. É isso mesmo, todas as plataformas de petróleo dela submersas. E hoje, ela já tem, que eles chamam da plataforma piloto, a planta piloto delas no campo de Odin, funcionando 100% submarina. Então, pessoal, é tudo operado remotamente. Uma empresa que é a Mediterranean Ship Company, se não me engano, é MSC, acho que é isso. Ela fala no seguinte, já ter cargueiros teleguiados sem ninguém na tripulação. Olha que interessante. Aí você vai falar, José, isso é besteira, nunca vai acontecer. Pois é, hoje, nesse exato momento, na cidade de Nova York, em Manhattan, a Amazon faz entrega via drone. Hoje, nesse exato momento, a Amazon já faz entrega sem ninguém, via drone. Então, percebam, pessoal, que o futuro já é agora e já está acontecendo. E sem contar a questão da própria evolução no que diz respeito às reduções de carbono. Vai ser a tecnologia que vai fazer com que essa indústria continue. E por falar em indústria continuar, eu vou trazer aqui dados para vocês, pessoal, de setembro de 2020, dados recentes. Do quê? Um relatório que, desde 2017, a associação, não é a Associação Norte-Americana, já vai chegar aqui no slide, mas desde 2017, pessoal, o governo norte-americano monitora a evolução da indústria do petróleo nas Américas, que é de interesse dela, né? E nesse relatório de setembro desse ano, eles colocaram o seguinte: Brazil is not only a oil province, but also a big player in the oil and gas international market. E isso está nesse relatório aqui, feito pela US Energy Information Administration.
Pessoal, o mundo inteiro vai continuar precisando de energia. E o maior consumidor de petróleo do mundo está de olho no Brasil. Então, falar de fatores humanos dessa área, falar de segurança de processo nessa área, entender um pouco mais dessa área, tem alguma relevância política, econômica, ou como eu costumo dizer, tem uma relevância geopolítica. Nesse aspecto, a gente agora vai falar de compreendendo sistematicamente fatores humanos, que é entender, a partir da perspectiva humana, o que são fatores humanos. Fatores humanos, pessoal, não é um simples plural. Fatores humanos não é apontar para o ser humano e dizer, você errou. Fatores humanos, na verdade, é a partir do ser humano entender todos aqueles fatores que influenciam o seu desempenho nas suas atividades de trabalho. E esses fatores, pessoal, podem ser de ordem tecnológica, ambiental, organizacional e individual. Percebam, não é só individual. Quando falamos de fatores humanos, não é para focar no individual, mas a partir do ser humano, a partir do indivíduo, entender todos aqueles elementos organizacionais, individuais, ambientais e tecnológicos que influenciam o seu desempenho. E a partir daí, entender que uma falha não é o fim de nada, pelo contrário, é o começo do entendimento do que está acontecendo. E aí a gente usa boa engenharia para prover barreiras, prover soluções. E nesse aspecto, pessoal, o nosso estudo de fatores humanos, ele está baseado em duas grandes escolas de fatores humanos, por assim dizer. Né? Antes, perdão, exemplos de fatores humanos: desgaste de equipamentos, jornada de trabalho, pressão da chefia, ruído, vibração, experiência e percepção. E aqui os dois livros dessas duas escolas que eu falei. Percebam, pessoal, olha que interessante. Ruído e vibração é um exemplo de fatores humanos. Você fala, não, Josué, não, pera, acabou. Agora você me confundiu. Como é que ruído e vibração pode ser exemplo de fatores humanos? Faz o seguinte, se você está em dúvida, coloca você dentro de um guindaste, numa plataforma de petróleo offshore, com ele vibrando pra caramba e pede para fazer uma movimentação de carga com duas pessoas lá embaixo, próximo da carga. Você acha que a influência da vibração no seu trabalho pode causar fatalidade daquelas duas pessoas? Outra coisa, imagine você sendo um piloto de Fórmula 1, correndo naquela velocidade, com aquele equipamento com desgaste nas rodas. Ou imagine você fazendo uma determinada fiscalização e você tendo a pressão da chefia dizendo para você achar o culpado de quem fez alguma coisa. Tudo isso influencia o seu trabalho, tudo isso influencia o seu desempenho, como é claro a sua experiência e percepção individual também. Então, portanto, pessoal, fatores humanos não é focar no ser humano, mas a partir do ser humano ter uma perspectiva integrada do que está acontecendo. E essas duas escolas que eu comentei são os livros e publicações do professor Sidney Dekker, e a última e mais recente dele foi Foundations of Safety and Science, onde ele coloca muito claro que o elemento mais importante, mas também o mais frágil, de todo ambiente de trabalho, de toda relação de trabalho, é o elemento humano. E Safety 1 e Safety 2, que mostra a evolução da segurança ao longo do tempo, mostrando que bota e capacete não é suficiente para proteger as pessoas. É essencial, não há dúvida nenhuma, a gente pode esquecer bota e capacete, mas a gente também tem que compreender que a gente, dentro da estrutura organizacional, há um monte de coisa acontecendo que a gente precisa entender. Isso é Safety 2. Melhor, como se fosse uma evolução, tá, pessoal? O Safety 1 é como se a gente quisesse faça isso porque eu estou mandando, e o Safety 2 é mais para você entender o que está acontecendo ao invés de você simplesmente mandar. Assim, eu estou fazendo um resumo bem resumido, mas é você evoluir com a própria segurança, evoluir para uma compreensão sistêmica. E isso é baseado em algumas premissas, alguns princípios fundamentais que foram desenvolvidos ao longo de vários anos de estudo. O primeiro deles é que os trabalhadores são quem de fato promove a segurança e a produtividade. Então a gente tem que entender o que está acontecendo com eles, não simplesmente achar que o erro deles é o problema. Aliás, se o trabalhador fosse o problema, é melhor acabar com todos eles, né? Substituir todos eles. É constante aprendizagem. Eu, quando comecei a trabalhar na Petrobras, pessoal, eu sabia muito pouco, hoje eu sei muito mais. É uma grande escola. Quanto maior a evolução tecnológica, maior a interação entre trabalhadores, sistemas e ambiente de trabalho pessoal. E isso cada vez mais. A gente vai ver nos últimos slides, pessoal, como é intensa essa evolução tecnológica.
O trabalho é constantemente adaptável. E adivinha quem adapta esse trabalho? Você mesmo. O Alexandrino, a Simone, o Ian e todos aqueles que estão dentro de uma relação de trabalho. Somos nós que somos resilientes e conseguimos achar essa solução. Aliás, a gente está no meio de uma pandemia com o Josué lá na Suécia fazendo uma apresentação para o Brasil, não é? Isso é resiliência humana, isso é tecnologia, isso é a evolução dos fatores humanos. A partir do momento que a gente começa a entender toda essa complexidade, toda essa integração, a gente começa a ver as falhas, mas também as soluções. E aí dá a oportunidade não só da gente corrigir as falhas, mas a gente ver as soluções e evoluir naquilo e promover um trabalho cada vez mais produtivo e também seguro. Além disso, o trabalho, bem como a resiliência, são integrados e eles sempre têm aquela influência de fazer mais com menos segurança e fazer menos com mais segurança. Esse trade-off é natural, sempre existiu. E é necessário que a gente tenha consciência disso. Pessoal, admitir que falhou ou admitir que você, como ser humano, tem falhas, não é demérito nenhum. Até mesmo porque você tem uma série de qualidades e as coisas só acontecem por sua causa. Mas a partir do momento em que a gente entende as limitações, a gente também consegue ver as capacidades. E tudo isso de forma integrada, né? O sucesso e insucesso do trabalho, pessoal, na verdade é só uma nomenclatura, tá bom? Porque eu vou até usar um exemplo mais uma vez. Mais uma vez, não. Eu vou repetir isso várias vezes. Um exemplo chocante, um exemplo que vai dar uma sacudida, mas é só para exemplificar, tá? Ninguém aqui, hoje, quer matar ninguém no seu ambiente de trabalho. Mas perceba, se você analisar o mundo inteiro, for numa cadeia norte-americana no estado do Texas, vai perceber que hoje ou algum dia vai um cara trabalhar para matar uma pessoa. Porque lá tem o corredor da morte, pena de morte, etc. Então, isso dizer que é negativo ou positivo é uma mera interpretação da gente. Entender o que está acontecendo que é a solução. E fatores humanos, pessoal, compreendem muito mais do que simplesmente olhar o ser humano, mas a própria evolução do trabalho. Hoje, para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje a gente tem derivados de petróleo, coisas que nós produzimos aqui na Terra indo para Marte. Hoje, nesse exato momento, tem gente na Estação Internacional Espacial fazendo análise de risco usando uma metodologia chamada FRAM. Isso é evolução humana, tá, pessoal? E isso tudo graças às nossas limitações, mas também capacidades. Então, pessoal, resumindo tudo isso que a gente falou agora, fatores humanos não é focar no ser humano e classificar que ele está certo ou errado, mas a partir do ser humano, entender tudo o que está acontecendo de ordem tecnológica, ambiental, organizacional e individual. E dentro desse cômputo e análise, verificar, de fato, as falhas, as capacidades e integradamente prover soluções e estimular o que está acontecendo. Percebam, pessoal, isso para muitas áreas é uma quebra de paradigma, mas ao mesmo tempo dá a oportunidade da gente retroalimentar essa natural evolução e a partir dessa retroalimentação, de fato, promover a produtividade e a segurança ao mesmo tempo, de forma integrada. Pessoal, o nosso trabalho, ele evolui constantemente e é o elemento humano a barreira dinâmica disso daí. A gente vai ver para a segurança de processo, o CCPS, ele é bem enfático nisso, ele entende a pessoa, o ser humano, como uma barreira dinâmica dentro da segurança de processo. Sabe por quê? Porque nem tudo pode ser antecipado, tem um checklist e um procedimento. E quando acontecer aquela situação que nunca aconteceu antes, vai ser a natural resiliência humana, a natural capacidade humana, a nossa integralidade que vai prover uma solução. E nem naquele dia 9 de janeiro de 2009, se eu não me engano, que foi quando aconteceu esse pouso forçado no Rio Hudson. E essa natural resiliência humana, pessoal, é o que nos trouxe até aqui como sociedade e vai continuar superando pandemias, desastres e tudo mais. Pessoal, o Japão teve 2 bombas atômicas, um tsunami e, em menos de 24 horas, o aeroporto estava pronto. Só para você se lembrar, tinha um navio no meio da pista de pouso. Em menos de 24 horas,
o aeroporto estava pronto para receber pousos de emergência e 48 horas ele já estava recebendo pousos normais, pousos civis normais. Isso é resiliência humana, isso é capacidade de se adaptar, isso é capacidade de entender o que está acontecendo e prover soluções seguras, produtivas e com base na boa engenharia. Nós somos capazes de fazer isso. Josué, até agora você falou de muita teoria, muito isso, muito aquilo. Eu quero ver prática. Quer ver prática? Então vamos lá, vamos ver prática. Vamos ver como de fato a gente faz isso. Aliás, não vamos só ver, como eu vou apresentar para vocês hoje, tá, pessoal? Trabalhos e artigos que nós já fizemos estão publicados e à disposição na internet para você já pegar e botar a mão na prática, para botar a mão na massa mesmo. Não é para ficar de blá blá blá, blá blá blá, bibibi, é pegar isso tudo que a gente falou de fatores humanos e colocar em prática, qualquer que seja a sua área. Nesse aspecto, pessoal, a gente vai começar com um exemplo bem didático. E foi, de fato, algo que aconteceu quando a gente fez a nossa primeira pesquisa de habilidades não técnicas a bordos. Esse é um ambiente típico de perfuração de poços offshore. E eu pergunto para vocês, essa é uma operação complexa ou é algo simples? Quando a gente estava fazendo essa pesquisa, tinha um sondador, esse cara que fica nessa casinha aí no fundo, estão olhando no fundo? Tem uma casinha branca com 2 caras de macacão laranja lá dentro, um em pé e outro sentado. O nome dessa casinha aí é Dog House. Tinha um cara que trabalhava aí, um driller sentadinho, que é um sondador, o Richard. Ele é norte-americano, mas já está no Brasil há muito tempo. Só que ele ainda fala engraçado. Então ele falou assim para mim: Josué, eu já entender qual é o seu problema. Eu vou dar a solução. E aí ele desenhou num papel, não foi num papel de pão, como dizem, mas era num papel tipo um bloco de anotações, isso, e falou: esse é o meu trabalho. Porque eu fui a bordo e ele me perguntou: o que quer fazer com a sua pesquisa? Eu falei: eu quero entender o seu trabalho e, a partir do seu trabalho, vamos dizer assim, verificar onde se pode melhorar, que seriam as falhas, e verificar aquilo que acontece de bom e que a gente precisa replicar para os outros lugares. E aí ele falou: não, o que eu faço é isso. E aí eu pergunto para todos que estão aqui, pessoal, todos, sem exceção, será que isso de fato representa o trabalho como acontece? Depois de praticamente uma gestação, ou seja, depois de quase 9 meses estudando, indo a bordo, levantando dados, etc, 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 a gente, olhando o trabalho que o Richard e que todos faziam naquela sonda e mais 2, a gente usou o Fran e mostrou que esse trabalho, na verdade, é um pouquinho mais complexo. Pessoal, esse trabalho, que era o que o Richard achava, o que ele fazia, quando a gente observou e colocou na metodologia Fran, a gente percebeu que era um pouquinho mais complexo, vocês não acham? Caraca, hein, Josué, que confusão. Não, na verdade, isso é o que realmente acontece. Isso é para mostrar, pessoal, que o nosso trabalho é complexo. Isso é para mostrar que nós, aqui no nosso cérebro, utilizando as nossas estruturas corticais, a gente tem o sistema reptiliano, logo depois tem o sistema límbico e o neocórtex, todas essas estruturas corticais, elas interagem de forma complexa. E foi essa complexidade de interações, segundo a professora Suzana Herculano Auzel, que nos trouxe até aqui. Então, quando de fato a gente vê algo como isso, a gente entende, caramba, isso é o que eu faço. Embora pareça que a gente atue de forma linear, não, a gente atua de forma complexa. Pô, José, é legal, mas que troço de Fran é esse? Calma, vamos lá. O Fran, pessoal, ele é uma metodologia. Ele é uma metodologia que ela foi criada pelo professor Eric Hornagel, que ela auxilia a gente entender o trabalho como ele acontece. Dessa forma, ele faz ligações simples, como, por exemplo, quero tomar um café, faço o café. Mas aí você começa a fazer, não, mas aí eu vou precisar de água quente, eu vou precisar de uma cafeteira elétrica, não, mas aqui não tem, eu vou no fogão tal, mas aí eu não tenho pó de café, eu tenho que comprar, eu tenho açúcar. E aí você começa a fazer essas interações e ver que, de fato, desde a simples decisão sua, tomar um café, quero beber café, até todo o processo de fazer café, é um pouco mais complexo do que você imagina. Então, o Fran, ele atende essa complexidade e ele é gratuito, pessoal. Se você for digitar Fran Model Visualizer, você vai entrar na página do Fran e você vai ver que o Fran é gratuito e o software de modelagem também. Então, não perca seu tempo. Vai lá, baixa e começa a fazer Fran agora. E começa fazendo um cafezinho, que a gente começa evoluindo, né, do simples para o complexo. Ou seja, voltando um pouco, a gente sai daqui para cá com muita facilidade. E nesse aspecto, pessoal,
a gente conseguiu, inicialmente, fazer um estudo muito legal sobre a cognição humana num terminal. E a gente não usou o Fran, mas para a gente chegar no Fran, a gente precisou evoluir no conhecimento, entendeu, pessoal? Não é tipo assim, vou acordar hoje de manhã, vou fazer um Fran e entender fatores humanos. Calma, não é assim não. Foi uma evolução histórica, foi uma evolução do entendimento em que a gente começou entendendo essa cognição humana na interação dos sistemas e processos. Logo depois a gente fez uma abordagem de fatores humanos, utilizando, vamos dizer assim, listas pré-selecionadas, os checklists, como o Alexandrino falou, que é uma ferramenta muito útil quando a gente está fazendo esse tipo de análise, mas a gente ainda não começou a usar o Fran, a gente só deu uma ensaiada. E, finalmente, a gente usou o Fran pela primeira vez e viu como, de fato, há muitos fatores humanos envolvidos. E aí, no segundo estudo, a gente percebeu que dentro dos fatores humanos ainda tem as habilidades não técnicas. Então, foi muito interessante perceber que, olha que legal, pessoal, a linguagem não verbal, a comunicação não verbal, como, por exemplo, a altura do cotovelo do cara que está lá no drill floor, sinaliza para o cara que está lá dentro, que é o sondador, se ele tem que dar menos ou mais release na sonda. Olha que interessante, mas a gente só conseguiu entender isso a partir do momento que a gente foi a bordo e compreendeu o trabalho. A gente simplesmente não apontou para o cara e falou, por que você não deu o release de forma certa? Por que você não seguiu o procedimento? A gente entendeu o trabalho e, a partir de tudo isso, a gente escreveu uma série de estudos evoluindo no conhecimento. E esse ano a gente fez uma publicação no encontro anual internacional do CCPS, mostrando que, na verdade, o elemento humano ele não é o problema, ele é a solução para a segurança de processo e é uma barreira efetiva, como a gente vai ver no próximo slide. E na semana que vem, quem tiver inscrito, eu convido para ver a apresentação do artigo que a gente publicou na Rio Oil and Gas, mostrando como é possível, na indústria de óleo e gás, evoluir na segurança. Nós fizemos uma abordagem Safety 2 na área de perfuração de petróleo e a gente viu que, ao invés de apontar o dedo e culpar, estender a mão e escutar é muito mais produtivo e agrega mais segurança e mais valor para as operações. E como eu falei anteriormente, pessoal, a gente viu, sobretudo no estudo que a gente fez de segurança de processos, que o elemento humano ele é uma barreira preventiva que atua muito antes de eu ter uma pequena perda de contenção. Muito antes daquela perda de contenção primária, a LOPC, que caracteriza uma perda de contenção e a segurança de processo. Ou seja, o elemento humano ele é uma barreira dinâmica, efetiva e produtiva para a segurança de processo. E a gente conseguiu ver isso não só nesse estudo, como a própria comunidade científica, através desse artigo do CCPS, reconheceu isso como algo que realmente está acontecendo. E aí a gente precisa de mais evolução, mais estudos, para chegar a novos conhecimentos, chegar às novas conclusões. Isso, pessoal, por exemplo, de aplicações práticas em que a gente viu que a ação dos operadores, na verdade, é um elemento dinâmico que promove produtividade e segurança ao mesmo tempo. Ok, tá legal, mas ficar fazendo franzinho para cá, franzinho para lá, é muito legal para a gente entender o que está acontecendo. Mas será que consegue evitar um acidente? Será que, se a gente pegar uma determinada atividade, qualquer uma, Alexandrino, ele é engenheiro de processamento, ele diz lá uma atividade, uma determinada área do processo, a gente vai lá e faz. Será que isso pode evitar um acidente? Pessoal, no Fran, adiar, nada de restartar agora. 4 horas, adiar. Deixa eu voltar para o raciocínio. Ok, voltei aqui. Aquele Fran que a gente fez, se a gente focar numa única função, olha só, se a gente focar num único hexágono, que é esperar a cura do cimento, um único hexágono. Só para vocês entenderem, essa coloração amarela significa, atenção, aqui eu tenho um problema. E tá vendo como tem um monte de hexágono amarelinho em volta? Significa que aqui tem um monte de problema. Mas olha o verdinho, tem 2 verdinhos, significa que também tem um monte de, pelo menos 2 soluções. Então, calma, nem tudo são problemas e nem tudo são flores, porque afinal está tudo junto e misturado. Mas vamos olhar aqui, esperar a cura do cimento. Se a gente pegar essa função e analisar ela com calma, focando essa daqui, a gente percebeu que tinha uma variabilidade muito grande na saída dela. E essa variabilidade, como própria
Fran diz, significa que ele reverbera ao longo do sistema e causa alterações em outros elementos. E aqui em vermelho, bem grande, será que essa variabilidade, ou seja, não esperar a cura do cimento? O cimento não teve a cura adequada. O cimento ainda está mole, ou seja, a completação do poço não está adequada. Será que isso pode levar a um acidente? O nosso Fran, analisando a atividade, diz o seguinte: tem problemas na cimentação. Isso é um fato. Será que isso evita o acidente? Identificar isso? Alexandrino, meu querido, eu não sei se evita exatamente, mas será que você tem aí no bolso 61,6 bilhões de dólares para emprestar para a BP? Sabe por quê? Porque foi justamente não esperar a cimentação adequada do poço uma das causas desse trágico acidente que a gente perdeu 11 vidas. Então, percebam, pessoal, a resposta direta é: o Fran evita um acidente? Eu não sei, mas eu te garanto o seguinte, isso eu assino embaixo e está publicado. O Fran de uma perfuração de petróleo indica elementos críticos que podem causar um acidente? Sim, pode fazer isso. E a prova cabal disso é que o Fran que a gente fez identificou a cimentação, e a cimentação foi o problema, foi um dos grandes problemas do acidente da Deepwater Horizon. Fato, publicado e nos jornais para todo mundo ver. Então, pessoal, na prática, sim, a gente consegue evitar acidente com abordagem Safety Tool, entendendo os fatores humanos e compreendendo sistemicamente como isso tudo acontece. E agora, caminhando para os slides finais, será que a gente está preparado para o que está vindo por aí? Será que esse futuro que tanto falam, a gente vai estar preparado para ele? Eu tenho uma resposta para vocês direta, pessoal. Nós já estamos sendo cobrados pela ANP. Nesse exato momento, a palestrante de ontem, a Caroline Moraes, ela está fazendo uma palestra dentro da Petrobras dizendo, olha só, a gente já está cobrando e a gente já quer. Se você for no HSE do Reino Unido, hoje, nesse exato momento, aqui do lado, no Reino Unido, já tem cobrança de fatores humanos no Mar do Norte. Se você for para o órgão regulador australiano, que eu não estou lembrado a sigla agora, ele desde 98, pasme, desde 98, já cobra o entendimento dos elementos, da interação do elemento humano nas plataformas de petróleo offshore ao longo da costa australiana. Então percebam, pessoal, que isso não é uma novidade, já está sendo cobrado. E será que a gente está preparado para isso? Talvez sim, talvez não. E outra coisa, pessoal, o futuro já é agora. Ah, não, que o novo normal, peraí, o novo normal é agora. O Alexandrino deve estar falando da onde? Do Rio de Janeiro. Eu sei que minha colega Valéria está em Minas, o Ian também deve estar em Minas. E eu acho que, segundo os dados que depois eu posso até confirmar com o Alexandrino, eu acho que tem gente do Brasil inteiro e fora do Brasil assistindo essa palestra aqui. 2 dias, ou um dia depois dele ter aberto as inscrições para esse evento, ele me passou um WhatsApp, que eu posso mostrar aqui, está registrado, dizendo, ó, está esgotado as inscrições. Ou seja, pessoal, esse assunto é um assunto importante, esse assunto ele está acontecendo agora e, no meio da pandemia que mudou nossas vidas, a nossa natural resiliência está dando soluções. Soluções para o nosso trabalho, soluções para o que está acontecendo, soluções para a nossa própria capacidade. E nesse aspecto é importante ressaltar, pessoal, que nós mesmos fazemos as evoluções dos sistemas sociotécnicos complexos. Se você pegar o sistema de metrô da Espanha, é impressionante. Pessoal, o retardo da linha, só para... Vou resumir aqui de forma bem simples e grosso modo dizer, é o seguinte, é quanto uma linha compartilhada anda o trem. Por exemplo, você tem uma linha X passando um trem que vai de A a B, um trem que vai de A a C, um trem que vai de A a D. Essa troca de trens é de 3 segundos. 3 segundos. Imagine se o sistema falha. Aliás, já falhou. E aí a resposta do sistema espanhol foi falha humana. E depois da investigação, verificaram uma série de coisas, inclusive que tinha um sensor com falha. Então, pessoal, a complexidade que nós geramos nos nossos ambientes de trabalho, a resposta vem de nós mesmos. Portanto, entender o que está acontecendo é um grande passo, porque entender o que está acontecendo evita grandes acidentes e explosões. Entender o que você tem armazenado evita uma grande explosão.
Entender que você tem uma atmosfera explosiva na sua própria cozinha e que a maisena é a poeira mais explosiva que você tem na cozinha, até mais explosiva que o próprio gás natural, faz com que você prove soluções e que você agregue segurança. Percebam, pessoal, que até aqui nós falamos de fatores humanos e a gente está vendo, nesse exato momento, como esses elementos fizeram com que a gente superasse uma pandemia, faz com que a complexidade dos nossos sistemas de transporte seja cada vez maior e pode evitar acidentes de grandes proporções, como a explosão do. E, pessoal, não há dúvida nenhuma, nesse aspecto tem muita gente boa trabalhando. Gente boa, como essa galera do CCPS, eu faço parte desse grupo do projeto 281, Human Performance, que a gente está escrevendo o Human Practice for Process Plant Operation, a Handbook. Eu não posso, infelizmente, dar muito detalhes, porque eu assinei um termo de confidencialidade de forma online, mas assinei, tá, pessoal? Então, eu não posso dar muito detalhes, mas o que eu posso dar para vocês de informação, que inclusive é aberta ao público, e eu posso trazer tudo isso que é aberto ao público, é que a gente vai colocar de forma prática, como a gente viu agora, tá, com exemplos práticos, abordagem prática de fatores humanos, para você gerenciar todos os fatores humanos da sua planta, e isso significa você gerenciar não só o elemento humano, mas também o ambiente, o elemento tecnológico e a própria organização em si, e aí você vai não só ganhar em produtividade e segurança, mas promover a segurança de processo da sua planta também. Aí você pode estar falando, pô, Josué, é legal, né? Você põe o doce na nossa boca e tira. Você mostra que uma publicação está acontecendo, fala da importância dela, fala que ela está trazendo soluções práticas para a gente. Eu posso até dizer que ela está dividida, inclusive, em capítulos para você ter a visão da organização, a visão da tecnologia, a visão disso. Está muito bem estruturado. Você põe esse doce na boca da gente e tira. Calma, olha só. O que já existe e foi a base metodológica para a gente escrever esse handbook é o Human Factor Methods for Improved Performance in the Processing Industry, que é uma publicação do CCPS em parceria com a Wiley, que já está à disposição, tem PDF na rede, alguns até já conseguem instituições de ensino de forma gratuita, já me falaram isso, eu nunca vi, nunca baixei, então não, só posso reproduzir o que eu falei, mas tem na Amazon.com, tem nas bibliotecas. Eu, por exemplo, eu sou associado da Biblioteca Pública de Nova York. Você pode se associar, tá? Isso é online. E lá tem um monte de livros que você lê no próprio site da biblioteca. Então, esse é um deles. Então, pessoal, falei do projeto 281, que a gente está criando um handbook, mas nesse exato momento já tem algo que você pode ler. E é claro, né, pessoal, a gente já comentou esses 2 livros. Esse, inclusive, o Foundation of Safety Sites, estava com uma promoção na semana passada, estava na semana retrasada, perdão, antes da passada. Na Amazon.com, ele online, né? E o Safety 1, Safety 2, você compra até naquele, como é o nome daquele sebo online? Tem um sebo online aqui no Brasil, quer dizer, no Brasil, que você compra, estante virtual. Eu já vi já lá um desses livros anunciado, inclusive o livro do Frank. Então, pessoal, esses são 3 livros que você já pode colocar a mão na massa, e em especial esse do CCPS, que tem uma forte influência para a segurança de processos, com base na análise de fatores humanos. Então, pessoal, tudo isso é quando a gente analisa o trabalho, analisa o que o homem criou, analisa tudo aquilo que a gente, vamos dizer assim, tem poder de gerenciamento, mas faltou só um trocinho para falar para vocês, como diria o pessoal de Minas. Gosto muito de Minas, tenho muito Mendanha, meu amigo mineiro, adoro Mendanha, beijo para Mendanha. Como dizem lá, faltou um trocinho, faltou um trem, esse aqui, o fator mãe natureza. E aí, Alexandrino, como é que a gente se prepara para isso? Tem que contar com a sorte? E agora? É colocar uma figazinha no retrovisor do carro? É colocar uma carranca na frente de casa? Não, pessoal. O fator mãe natureza, ele é o fator mãe natureza. Ele vai acontecer, mas você precisa estar preparado. Eu não sei quanto a você, mas, por exemplo, qualquer viagem que eu faço, e na minha mudança para cá, 3 coisas não podem faltar. Um kit de primeiros socorros, lanterna, e uma coisa que eu possa comer que dure muito tempo, um biscoito com uma data de validade mais longa. Se o pior acontecer, você vai ter
um kit de primeiros socorros, uma lanterna e um alimento. Qualquer lugar que eu vá. Eu dava muita aula em Macaé. Macaé é um pulo do Rio de Janeiro. Eu, eu moro ali em Botafogo, né? Então, de Botafogo para Macaé é um pulo. Rapidinho você vai de carro, de ônibus, enfim. Tinha até voo, mas parou. Sempre levava esse tipo de coisa. Eu só estou dando esse exemplo, mas, pessoal, como você pode ficar preparado no seu ambiente de trabalho, a partir da perspectiva de fatores humanos, o fator mãe natureza. Que é algo que acontece, tá, pessoal? Mãe natureza, ó, tá ali fora. Então, não se esqueçam disso. E já indo para os slides finais, pessoal, tem uma pergunta, um questionamento para todos aqui ao mesmo tempo. Nós pensamos de forma complexa, construímos sistemas sociotécnicos ainda mais complexos e também interagimos de forma complexa. Então, nossa própria capacidade como humanos, como detentores do conhecimento, como Homo sapiens, faz com que a gente projete sistemas de zeros e uns cada vez mais tecnológicos, cada vez mais complexos e intricados. Como é que a gente faz para gerenciar isso tudo e integrar com o elemento humano, para, a partir da integração do elemento humano, entender os fatores humanos? A resposta, pessoal, dessa pergunta está em nós mesmos. Somos nós mesmos por detrás disso tudo. Então, a partir do momento em que você entende que fatores humanos não é um simples plural, fatores humanos não é ver o erro humano, mas a partir da perspectiva humana, perceber os elementos de ordem organizacional, individual, tecnológica, ambiental e compreender que existem falhas, mas também existem capacidades e superações, nós vamos poder entender como o trabalho de fato acontece, como estamos preparados para ele e como a nossa natural resiliência é capaz de projetar os sistemas mais complexos do mundo, é capaz de nos preparar para qualquer coisa que pode acontecer. E, além disso, é também a liga, o cimento, que faz a coesão de todas as nossas relações, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja em qualquer lugar. E nesse aspecto, pessoal, não há dúvida, não há nada mais complexo que o ser humano. Não há nada mais complexo que a própria máquina ser humano, por assim dizer. E no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito às relações, pessoal, o ser humano, ele nunca, jamais será o problema. Ele é a solução. Ele é quem, de fato, com a sua natural resiliência, e integrado e entendendo todo o nosso papel, faz com que haja superação e a gente prove soluções e novas soluções para antigos e novos problemas. Mais uma vez, ninguém em janeiro de 2020 estava se perguntando o que a gente vai fazer na pandemia. Muito pelo contrário. E nós estamos aqui hoje preparados, superando, nos integrando e cada vez mais evoluídos. E por falar em evolução, o professor Josué evoluiu e hoje ele tem aulas no YouTube. Dá uma passadinha lá e dá uma olhada nas aulas do professor Josué no YouTube, que você consegue estudar aqui, lá, colar, em qualquer lugar, na Suécia, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar. E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado, ou como dizem por aqui, taxomike. Olá, Josué. Muito boa a palestra, né? Eu tenho algumas perguntas, né? Opa! Deixa eu terminar aqui a minha compartilhamento de telas. Isso, pronto. Beleza. Bem, eu tenho algumas perguntas, né? Até curiosidade, porque eu entendi que da sua apresentação, os conceitos que você apresentou para a gente e está bem linkado com a evolução da indústria, né? Da transformação digital. Isso tudo é conteúdo do projeto 281 do CCPS? Eu não posso dizer muitos detalhes, mas eu posso te dizer o seguinte: a própria evolução da indústria química, ela é a linha base do projeto 281, porque a gente tem que entender, né, o que existe para prover as barreiras e as soluções, né? Então, a própria evolução dos equipamentos e dos processos faz parte. Só para você ter uma ideia, Alexandrino, uma das primeiras publicações do CCPS, que era o manual do RASOP, o máximo de pressão que você tinha lá, olha só, o máximo que você tinha de pressão lá era 1.200 kgfm por centímetro quadrado. 1.200 kgfm por centímetro quadrado. Hoje,
nos coques das refinarias, a gente tem coisa de 7.000, 8.000 quilogramas de força por centímetro quadrado. Aumentou e muito. Isso eu só estou falando do tambor de coque, que é só um processo que eu estou falando, né? Imagina os outros processos industriais que não tinham quando foi inventado o RASOP, né? Sim. Você fez menção à Bíblia do CCPS, aí, que é o livro, né? Ele deve ter uns 6 centímetros de espessura, que Isso aí. métodos para fatores humanos para melhoria da performance na indústria, não é isso? Exatamente, esse daí mesmo. Aí eu já tenho conhecimento desse livro, inclusive tem um PDF que você mencionou, né? Eu recebi isso há alguns anos atrás, e sei que ali na verdade, é uma bíblia realmente do conhecimento de segurança Uhum. operacional e com foco nos fatores humanos. Aí me vem naturalmente a pergunta: o que o projeto 281 vai trazer de novo em relação a essa Bíblia que já existe? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que eu posso resumir em uma frase. Esse livro, que é um pouco mais antigo, ele trata a estatística de erro humano, qualidade de erro humano, quantificação de erro humano. Já o handbook, ele parte da premissa do erro humano, e ao invés de simplesmente calcular se vai acontecer ou não, ou simplesmente dizer se é um erro ou não, prover soluções. Então, aquilo que eu falei durante a apresentação, a partir da identificação da falha, é evoluir, é trazer soluções, é entender que por detrás daquela falha não é um cara que está falhando. Houve alguma coisa que levou àquela falha. O que foi essa coisa? E aí a gente vai destrinchando. E aí a gente tem, vamos dizer assim, como se fosse porcentagem, entendeu, Alexandrino? 60% está aqui, 5% está aqui e tal, e aí a gente vai provendo as soluções adequadas. Dando um exemplo prático aqui da Europa. Percebeu-se que toda vez que você sair ali acho que é o Canal da Mancha, enfim, aquela famosa estrada que liga a França ao Reino Unido, toda vez que o pessoal saía dali, acontecia um acidente. Toda vez que... Então, todo mundo chegava e falava, o motorista burro que não sabe que mudou a mão. E aí tiveram uma ideia, olha, ao invés da gente simplesmente ter uma interrupção abrupta da mão à direita e à esquerda, entre França e Reino Unido, vamos ao longo do túnel gradativamente fazendo alteração. Os acidentes reduziram a praticamente zero. Eles estão, assim, há meses sem ter um acidente ali, coisa que era rotineira, pelo menos uma vez por dia tinha um acidente. Então, essa evolução, ela acontece nessa segunda publicação. Sim. Então, a melhoria seria nesse ponto aí em relação a essa Bíblia já existente, não é isso? Isso, exatamente. Mas alguns conceitos, como a questão de você entender esse livro do desempenho humano, que já está publicado, ele tem um termo muito importante que também migra para o handbook, que é o seguinte, é os chamados ambientes de indução ao erro. Sabe aquela sala que às vezes você entra, Alexandre, e tem tanto elemento para controlar, tanta tela, tanta coisa que você chega, meu Deus, o que é isso? É mais ou menos quando eu entrei a primeira vez num carro automático, né? Que eu entrei, meu Deus, cadê a marcha para passar? Não tinha. Era um console de fora a fora. Eu fiquei desesperado. Falei, como é que eu passo a marcha aqui? Era mais ou menos isso daí. Certo. Eu tenho outra pergunta também, Claro. com relação talvez ao conteúdo e foco Uhum. desse novo documento aí do CCPS. Eu que já li muitos artigos sobre o assunto, normas internacionais de gerenciamento de segurança operacional, as resoluções da ANP, ANAC, né? A gente percebe nitidamente que, dependendo da área de atuação, a gente percebe que o pessoal estuda mais, cobra mais, no caso das agências reguladoras, aspectos dos fatores humanos que a gente sabe que é amplo, né? Desde a iluminação no ambiente de trabalho, ruído, como você mesmo destacou, a qualidade de um procedimento que pode induzir ao erro, a própria
cultura organizacional e assim por diante, né? Ou seja, em resumo, é tudo que pode influenciar no desempenho humano, né? Na performance humana, de preferência que leve a ela acertar na decisão dela do dia a dia. Exatamente. Mas quando a gente olha, por exemplo, o que a ANP e outras agências reguladoras exigem, né? A gente percebe que é muito voltado para os fatores humanos relacionados à ergonomia, é, 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 a parte ambiental que pode sinalização, né? A gente sabe que tudo isso aí é importante, condição de área, mas aquela parte do ser humano relacionado com não estou falando habilidades, não, tá? Estou falando a parte mais de emoções, sentimentos, experiências passadas, os estados mentais, e até os estados físicos, por exemplo. A gente não percebe exigência de agências reguladoras, nem documentos que trabalhem esse aspecto. Minha pergunta é se, nessa nova versão da Bíblia do CCPS, esse aspecto mais dos fatores humanos, relacionado à condição de estados físicos e mentais, vai ter algum trabalho nessa linha? Ah, sim. Orientação. Isso daí claramente é da ordem individual, né? A gente fazendo a análise de fatores humanos, essas são as características individuais, sentimentos, emoções, etc. E é algo que sempre esteve presente, né? Desde o primeiro Homo sapiens que saiu da caverna, né? Sempre teve lá sentimentos, emoções, e isso é característica de todas as nossas ações. Nós somos impulsionados, né? Os norte-americanos têm um termo, né? Driven by, né? Eu gosto muito desse, né? Porque é como se fossem dirigidos, né? Eu gosto dessa tradução. Nós somos dirigidos pelos nossos sentimentos, emoções, além de toda a nossa razão, né? Inicialmente, tem um português muito fera, Alexandre, chamado Antônio Damasio. Ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, e depois outros livros, né? E ele coloca lá muito claro o seguinte: olha, cara, se você for falar, não, você tem que fazer algo racional, tirar o seu lado emocional, você já começou errando, porque não tem como. Está intrínseco ali a ação humana. Mas, ao mesmo tempo que é intrínseco, Alexandrino, é muito difícil, sobretudo em empresas de engenharia, você chegar e fazer uma análise dessa, né, cara? Porque isso envolve uma série de coisas. Por exemplo, se você vira uma cobra, o que você faz? Eu grito que nem uma menininha e saio correndo. Eu sou mal medroso de cobra. E aí, se eu vi sangue, se você vê sangue, você vai olhar sangue. O José desmaia. Agora, se tiver que subir numa montanha, subir num flare para fazer amostragem ou qualquer coisa, Josué com a altura é tranquilão. Já você, eu não sei como é com a altura, entendeu? Se você ouvir um choro de uma criança, o que você faz? Então, são tantas pessoas diferentes, com percepções de risco diferentes e análise diferentes, que não dá para você criar um padrão de gente. Mas dá para você fazer uma compreensão. E é isso que tem nesse novo handbook. Ele dá um caminho para você compreender o que está acontecendo, e a partir da compreensão, não dá solução, não. Você compreender. E aí ele fala o seguinte, em inglês, né? Address for the proper professionals. Ou seja, você tem que endereçar aquele assunto para o profissional adequado. Então, se você identificou algo que acontece, que é uma característica individual da pessoa, ao invés de a gente criar um procedimento de engenharia, que nós somos engenheiros, adoramos um bom procedimento, uma determinada manobra, é chamar um profissional adequado para isso. E nesse aspecto, o que eu vejo? Eu vejo muitos colegas ergonomistas, psicólogos do trabalho, assistentes sociais, cada vez mais trabalhando integrado com a gente de fatores humanos. É como se a gente desse o braço, sabe, lado a lado, aquele braço de casamento, e a gente unidos, a gente compreendendo o que está acontecendo, entendeu? Não há dúvida nenhuma. A gente não tem, nesse novo handbook, um tratamento para isso, mas a gente tem um endereçamento para isso, ou seja, tem que ser tratado de forma adequada. Ok. José, eu particularmente gostaria de continuar perguntando para você, mas até em respeito aí ao prazo, eu Claro. gostaria de fazer uma última pergunta, né, que talvez seja até um interesse particular do grupo de estudos, né? Uhum. Como vocês têm desenvolvido esse projeto colaborativo, né, tendo pessoas do mundo inteiro
como é que é o método, quais são as dificuldades para efetivamente construir um documento desse, não estando na mesma sala? Claro. Vamos começar com os problemas e depois a gente vai para as soluções, que aí é legal a gente terminar positivamente, né? Eu acho que um grande problema que está acontecendo, e a gente vê isso no grupo, né, é o casamento de horário, né? Tem gente que está no meio da madrugada. E aí, é engraçado que tem um colega nosso que está contribuindo da Austrália e ele fica assim, ó, falando baixinho, porque as pessoas estão comendo. E aí é muito engraçado, né, que quando a gente ouve um sussurro, é esse colega da Austrália que está falando, né? A gente tem colegas que estão na hora do almoço, então você ouve o barulho do cara indo almoçar, então tem essa questão. Uma segunda é a limitação tecnológica. Mais uma vez, a gente tem colegas do mundo inteiro, e a gente sabe que alguns países não têm uma boa infraestrutura de telecomunicações. Então, às vezes, a gente está no meio da discussão e aí pergunta, mas então, fulano, continua falando, fulano ou fulano? Ih, o fulano caiu. Então, isso acontece também. Uma terceira dificuldade que, às vezes, a gente percebe que algumas pessoas são muito arraigadas com determinadas concepções, conceitos e afirmações. É muito bom você defender o seu ponto de vista, é ótimo, mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que há outros pontos de vista, o respeito tem que acontecer. Então, às vezes, acontecem algumas discussões um pouco mais tensas por conta de uma ou outra defesa mais acalorada. E uma última dificuldade, que eu acho que é o que, vamos dizer assim, caracteriza, né, é que quanto mais a gente estuda e discute, mais a gente encontra coisa para colocar. Então, eu vou te dizer, o que começou para não passar de algumas páginas, não posso, acho que não é legal dizer o número exato, né, mas eu posso dizer que pelo menos aí umas 50 páginas foram acrescidas pelas nossas discussões. Então, a gente chegou um momento que ele fala, opa, vamos agora formatar e revisar tudo, porque a gente já teve as contribuições, né? E agora vamos falar das coisas boas? Eu acho que isso é bacana, né? A primeira coisa boa, que legal a troca de informações e ideias. Lá, por exemplo, eu soube que tem vários colegas nossos, porque o Fran não é muito conhecido, né? Então, o grupo de quem faz o Fran, utiliza o Fran, você meio que conhece todo mundo. E lá no grupo eu descobri que, na verdade, não, a gente tem um montão de gente no mundo inteiro utilizando o Fran, e o mais legal, o Alexandre, integrando com a árvore de falhas, integrando com outras metodologias, integrando com o CREAM e fazendo até análise matemática e estatística. Isso eu achei o maior barato. Segunda coisa que eu achei muito interessante, o quanto você amplia a sua visão. Alguns colegas lá chegaram com essa questão de que, eu quero calcular o erro humano. Outros já chegaram dizendo, eu quero entender por que eu acordo mal. Ou seja, de pontos muito extremos, caminhamos para um consenso equilibrado. Ou seja, de pontos muito extremos, a gente conseguiu chegar a um consenso. E isso eu achei muito legal, foi o segundo ponto positivo. E o terceiro e último, que é o seguinte, a nossa indústria, eu vou te dizer, tem muita gente capacitada e é uma indústria base muito importante em vários países. Eu estudo geopolítica já há algum tempo, Alexandre, não sou professor dessa disciplina, e só falando mais uma vez, se me permite só alguns segundos, lá no site, lá no YouTube do professor José, tem aula de geopolítica também, vai lá e se inscreve, que faltam só 9 pessoas para chegar a 500, então vai lá e contribui para o professor Josué. Então, eu já estudo e vejo geopolítica há algum tempo, e eu já sabia de alguns países que tinham a indústria do petróleo e gás como uma base para ela, não só evolutiva, mas econômica. E eu descobri que, na verdade, essa indústria, mesmo nos países que estão tendo a descarbonização e a redução na utilização para os veículos, estão aumentando, por exemplo, na produção de plásticos, alimentos e tecnologia. Hoje, só para você ter uma ideia, Alexandrino, os componentes eletrônicos, eles utilizam mais polímeros do que metal. E eu não sabia disso, e eu aprendi nas reuniões lá do CCPS. Hoje, um chip, ele tem mais polímero do que metal, e eu não tinha ideia disso. Enfim, são 3 coisas que eu aprendi lá, e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês.